Olá, sou o diretor do Instituto Bíblico Bereia, que oferece um seminário teológico aqui em Nova Iguaçu, presencial, e também cursos bíblicos gratuitos por correspondência. Acesse o nosso site www.ibbereia.org.br e veja lá maiores informações. Nesse momento, gostaria de trazer uma reflexão sobre a narrativa de Zaqueu, que se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, versos 1 até o 10. Primeira coisa importante é observarmos que a narrativa de Zaqueu está inserida numa seção maior de Lucas, que começa no capítulo 15, com as 3 parábolas sobre os perdidos: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E que culmina aqui no capítulo 19 e 10, como lá iniciou, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Também a narrativa de Zaqueu, ela está ligada com mais 2 narrativas anteriores, que apresenta um laço comum, algo comum entre ela e as outras 2, começando com a terceira narrativa, o terceiro anúncio da paixão de Jesus, que Lucas segue Marcos. No entanto, ele amplia esse terceiro anúncio da paixão e diz que os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia a respeito da sua paixão. Eles não entenderam, as suas mentes estavam fechadas. E com isso ele apresenta os discípulos numa condição de cego, aquele que não entende, não compreende o projeto que foi lhe apresentado. Em seguida, temos a narrativa do cego de Jericó, que também é a representação do cego que está parado à margem da estrada, à margem do caminho. Ele não participa do caminho, não está no caminho, ele está à margem do caminho. E que ao longo de um tempo provavelmente enxergava, mas foi perdendo a visão, tanto que ele se apresenta a Jesus dizendo: eu quero voltar a ver. E a terceira narrativa, que é a nossa, do Zaqueu, que também é uma figura de um cego, no sentido simbólico, pois ele deseja ver Jesus e não consegue ver Jesus. E com isso Lucas une as 3 narrativas: o terceiro anúncio da paixão, o cego de Jericó e Zaqueu. Os 3, os discípulos, o cego de Jericó e Zaqueu, são apresentados como pessoas cegas, ou, simbolicamente, não entendem o projeto de Deus. E Zaqueu não entende o projeto de Deus. Ele quer ver Jesus, mas ele não consegue acessar Jesus. E ele vai tomar 2 atitudes que vai tentar ver Jesus, mas não vai conseguir, porque essas 2 atitudes não correspondem ao caminho correto para ver Jesus. A primeira, Zaqueu sobe numa árvore. Muitas pessoas querem chegar até Deus, se aproximar de Deus, conhecer Jesus, e acham que subindo, exaltando-se, elevando-se, eles vão conseguir. E Zaqueu também tenta esse caminho. Jesus vai parar diante da árvore que ele subiu e vai mandá-lo descer. Quero estar na sua casa, quero estar na sua vida, mas você precisa descer. A condição para o homem conhecer Jesus é descer, é humilhar-se. Bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquele que se humilha, ele consegue enxergar a Deus, a Jesus, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então Zaqueu precisa descer da sua condição para poder conhecer Jesus. Outra atitude que Zaqueu tomou é querer ver Jesus parado na beira da estrada, sem estar no caminho de Jesus, sem ter um envolvimento de caminhada com Jesus. E agora Jesus o convida a descer da árvore e vir para o caminho, andar com ele. Certamente a casa de Zaqueu tinha uma certa distância daquela árvore, E aí Zaqueu começa então a andar com Jesus. Essa é a mensagem, esse é o símbolo. Zaqueu andando com Jesus, sai da posição estagnada, paralisada, da margem da estrada, e agora começa uma caminhada. Então ele precisa descer
e precisa entrar no caminho. E à medida que ele caminha com Jesus, ele vai conhecendo o projeto de Jesus, ele vai conhecendo o reino de Deus. E à medida que ele vai conhecendo o projeto de Deus, o reino de Deus, caminhando com Jesus, só assim é possível, então ele vai poder decidir se quer participar desse reino ou não quer participar. E ele decide participar. E então os seus olhos são abertos. Em que sentido? Veja, ele diz: vou dividir os meus bens com os pobres. Ele percebe então que há pessoas necessitadas em Jericó, há pobres em Jericó. Estes pobres, ele não enxergava, ele não via, ele não se sensibilizava com as necessidades deles, porque ele estava cego. Mas agora quando ele começa a caminhar com Jesus, os seus olhos vão abrindo. E qual é a evidência da cura dos cegos quando começam a andar com Jesus? É que eles começam a enxergar os outros. Eles começam a enxergar a necessidade dos outros. E assim Zaqueu começa a enxergar que existem pobres na sua cidade e que esses pobres precisam do cuidado dele. E o segundo movimento de Zaqueu em direção ao reino de Deus é: eu vou retratar-me. Se eu defraudei alguém, esse "se" é bastante pedagógico. Ele se aplica a todos os ouvintes da narrativa. Todos aqueles que ouvem a leitura da narrativa podem julgar-se a si mesmo, dizendo: eu participo desse "se" ou eu não participo desse "se"? Eu defraudei alguém ou eu não defraudei alguém? E aí é bastante pedagógico para que cada um aplique a si mesmo esse "se". E Zaqueu então vai se retratar com aqueles que ele defraudou, com aqueles que ele roubou, com aqueles que ele fez o mal. Esse é o segundo movimento no caminho de Jesus. Começamos a enxergar a necessidade dos outros, o outro passa a ter valor para nós. E o segundo movimento reconhecemos os nossos erros e começamos a retratar os nossos erros, começamos a corrigir os nossos erros, começamos a corrigir os erros que fazemos contra as outras pessoas. E aí, diante desses dois movimentos, já seguidos dos dois anteriores, Zaqueu desceu, Zaqueu entrou numa caminhada com Jesus, Zaqueu agora começa a enxergar e ver a necessidade dos outros. Zaqueu agora começa a enxergar e ver os seus defeitos, os seus pecados, os seus erros. E então, diante disso, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. A salvação é um presente de Deus. O Senhor convida a você e a mim a estar no seu caminho, a sermos salvos de nós mesmos, a sermos salvos do nosso egoísmo, do nosso interesse próprio. Zaqueu não enxergava os outros, não enxergava os seus defeitos, mas o Senhor Jesus abriu os seus olhos, convidando-o para o caminho, convidando-o a descer da posição que estava, e então Zaqueu encontrou a salvação em Jesus. Que você e eu e todos nós possamos seguir Zaqueu, fazer como Zaqueu, descer da nossa posição, entrar no caminho de Jesus, permitir que Jesus vá abrindo os nossos olhos e a gente comece a ver a necessidade dos outros, ver os nossos próprios pecados e então encontrarmos a salvação que há em Jesus, porque só Ele pode abrir os nossos olhos e fazer-nos enxergar todas essas coisas. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.